uma pergunta? Pode, deve. Não, é uma curiosidade só. É que assim, esses dias um colega meu, ele me apresentou um copo. Não sei se você ouviu falar daquele copo Stanley. Eu tô tentando lembrar, não me parece estranho o nome, mas o que que ele faz? Que é Vamos aquele lá. que ele mantém o líquido ou quente ou gelado. Geralmente, eu acho que é mais para gelado. Ele mantém assim numa temperatura. Você parece que você tira ele do freezer, bota a bebida lá, ele fica tipo geladaço o tempo todo. Sabe o porquê isso acontece? Não. Eu tô tentando lembrar, esse nome não me é estranho, mas eu acho que o Stanley que eu lembro é de ferramenta e não do copo, né? Da marca de ferramenta. Mas eu Não, posso é que dar uma olhadinha pra gente descobrir. sim, Não. eu pesquisei e não consegui achar. E eu achei incrível, porque assim, ele mantém por muitas horas, muito gelado. Então, e ele é de alumínio, assim, você pega ele é alumínio. Aparentemente parece, né? Que é o que ele tá em volta. Copo Stanley. É. Tá. Se você Eu vou dar procurar. uma olhada. Tá. Pode ser, eu É, agradeço, porque eu fiquei muito encasquetada com isso. não sei, né? Tô fazendo uma fala agora de dedução do que eu já percebi por aí. O pessoal faz aquilo com uma camada de gel interna, às vezes, né? Tu gela, supergela um gel, e ele tem uma capacidade aí calorífica diferente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e ele consegue manter por muito tempo, né? Mas eu vou procurar para ver se a ideia é essa, se não é, e dar mais detalhes para vocês. Opa, está interessante. Ah, Não eu agita agradeço. nada. Bota na geladeira, tira e usa, é isso? Não, você nem bota o copo na geladeira, nada. Você deixa o copo normal fora, assim. Você só bota o líquido dentro e ele mantém gelado por. Geralmente é que como aqui o pessoal pesca muito por causa do Pantanal e tudo, aí geralmente eles têm, né? Porque daí mantém Uhum. a bebida sempre gelada, né? Interessante. Tá. Eu também, Vamos dar eu uma achei olhada assim. muito incrível. Uhum. Não, vou dar uma olhada assim. Anotei aqui já. Beleza, obrigado, Joyce. Imagina, imagina. Vamos descobrir. Então, vamos lá, pessoal. Qualquer coisa me interrompa, não tem problema nenhum, né? Então, hoje a gente está vendo a segunda parte do capítulo, né? A gente vai discutir, então, intensidade e nível sonoro, fontes de sons musicais, e aí, quando a gente fala em fontes, aqui a gente está falando de um pouquinho, a gente já falou que foram cordas, lembra no capítulo anterior? Bem no final do capítulo anterior, a gente falou de cordas, frequência de ressonância, corda em pontos fixos. Agora a gente vai falar mais especificamente de como acontece a geração de som por tubos sonoros, né? Por tubos sonoros. É bem interessante, na verdade, a gente entender um pouquinho de tubo. Eu até trouxe uns videozinhos curtos, assim, de uns experimentos legais para se fazer, né, na escola, no ensino médio, e bem interessantes, né? E é bem curioso, na verdade, como um tubo sonoro se comporta, né? Como se ele fosse uma onda, né? Então, tem uma coisa bastante interessante aqui para a gente discutir. O que seriam os batimentos, né? E a gente não está falando de batimento cardíaco, a gente está falando de batimento como um fenômeno aí de sobreposição de duas ondas de frequências próximas, tá? O efeito Doppler, conhecido aí da grande maioria, que é quando a gente ouve aquela mudança na frequência da sirene, né? Às vezes a gente está parado na rua, vem uma ambulância na nossa direção, parece que o som ele vai mudando, né? Ele vai ficando mais grave quando está se afastando, ou mais agudo quando está se aproximando. Como é que é isso? Então a gente vai estudar um pouquinho o efeito Doppler aqui, vai entender um pouco como usar a fórmula, trouxe alguns exemplos também. E por fim, velocidade supersônica. O que a gente está falando em efeito Doppler, que é uma mudança de frequência, mas quando a gente extrapola isso, e se a gente botar uma fonte, por exemplo, um avião caça, com uma velocidade superior à velocidade do som, o que acontece? Ele emite o som, mas o som ele é mais rápido que o som. É como se o som ficasse para trás dele, né? É isso que acontece. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o cone de Match e o que seria a velocidade. Até ontem estava falando aí para o Paganelli que eu assisti Interestelar de novo, né? Vai ser discutido na quarta-feira na roda de conversa com o pessoal do estágio. E lá ele fala, né? Ah, a gente está em 2,3 matches, né? O que é isso? A gente vai ver aqui hoje também, tá?
Então, teoricamente, é isso para a gente conversar aqui. Para começar, está no título contextualização, mas pode ser também, claro, mas é uma provocação. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de onda sonora. Eu vou dizer para vocês, já trabalhei esse conteúdo algumas vezes e de vez em quando ainda eu me deparo com isso. Assim, me fazem uma pergunta, eu fico, pá, será que não é um erro conceitual? E aí tem que ficar fazendo um exercício mental meio grande, assim. Por quê? Porque existem várias questões que são confundidas, né? E o que são confundidas? Essas grandezas que a gente normalmente utiliza no som. Por exemplo, alguém diz assim, vai lá e aumenta o volume do som. Olha, ele está mais alto, é a altura, né, que ele está aumentando. É isso, está certo? Não, não está certo. Né? Então a gente vai ver isso aqui. Né? A frequência, né, do som, o que isso tem a ver, o que seria isso, qual é a relação disso com grave e agudo, né? A intensidade, essa relação entre a intensidade e a altura e o volume e o timbre. Então, essas aí são. Eu tentei fazer um exercício aqui de tentar lembrar quais são as grandezas que a gente mais usa no som, né? E tentar, antes de começar, a gente já começar a esmiuçar um pouquinho os erros conceituais que tem por trás disso. Tá? Porque é muito comum. Eu vou dizer para vocês assim, e de vez em quando tem uma questão que a gente fica e demora um pouquinho para tentar entender o contexto, porque a gente tem enraizado na gente um erro conceitual bastante grave quando se fala de som. É claro que a gente não precisa virar um físico daqueles chato, né? Que quer corrigir todo mundo o tempo todo. A história, o exemplo é clássico, né? Massa e peso. Eu fui na farmácia medir o meu peso. É isso? Não, não é. Cotidianamente, corriqueiramente, popularmente é. A gente não precisa ser chato corrigir. Mas fisicamente, como professor de física, a gente tem que ter clareza das diferenças, obviamente. Né? E a mesma coisa acontece com altura, intensidade e frequência. Tá? Então, primeiro, intensidade vai ser a primeira coisa que a gente vai estudar aí, hoje na sequência aí dessa discussãozinha, né? E quando a gente fala no fenômeno, na grandeza e intensidade, a gente está dizendo que um som ele é mais forte, e até botei entre aspas aqui, ou ele é mais fraco, né? E a intensidade, ele vai dizer qual é a potência que esse som está sendo emitido. Mas não é uma potência por potência, é uma potência por área, né? Porque eu posso ter uma intensidade concentrada. Por exemplo, um alto-falante, normalmente, ele concentra a intensidade para frente do cone. Né? É claro que dá para ouvir atrás do alto-falante, né? Normalmente dá. Mas a forma com que ele é construído, ele tem esse objetivo. Quando a gente pensa, e aí a gente vai discutir quando a gente pensa numa fonte pontual isotrópica, ele pode ter emitido som para todos os lados. Então a gente considera a potência que foi emitida para essa área dessa esfera imaginária. Tá? Mas quando a gente fala para alguém assim, vai lá e aumenta o volume, na verdade o que ele está destinando para aquele som é maior intensidade. Né? Então volume tem a ver com intensidade, volume não tem a ver com altura. Tá? Não tem a ver com altura. Eu até trouxe uma tabelinha que eu achei na internet ali. E aí a intensidade não é nada mais que a potência por unidade de área, e aí a unidade é watt por metro quadrado. Tá? E ela se relaciona à escala decibel. Vai ficar claro já para vocês o que é. A gente vai detalhar isso aqui. A única questão que tem que ficar nesse momento quando a gente fala em intensidade, a gente está dizendo que a gente está mudando o volume. E aí é que tá. Qual é a maior confusão? Muitas vezes a gente confunde intensidade com altura. Na verdade, quando a gente fala da altura, a gente está falando de frequência. Tá? Então, um som mais grave ou um som mais agudo. O que é o som mais grave, pessoal? É um som com menor frequência. Né? Então, quando eu tenho uma menor frequência, ele é um som mais grave. Quando eu tenho um som de maior frequência, ele é mais agudo. E aí a gente tem essa sensação do grosso ou fino. Então, por exemplo, quando a gente está lá no nosso som, né, no carro, no celular, enfim, no computador, e está fazendo os ajustes, né, a gente normalmente muda. Claro, a gente pode mudar o volume, ou seja, a intensidade dele, que é isso, né, que é a intensidade, né, fazer o som ficar mais alto, ou a gente pode fazer um ajuste para ele ficar mais grosso ou mais fino, né?
com maior, um pouco maior, um pouco menor a frequência. Porque para algumas pessoas é mais confortável, né? Uma distinção, não é uma distinção, né? Mas a voz humana, ela tem essa característica. Algumas pessoas têm uma voz mais grave, outras têm voz mais aguda, mais fina ou mais grossa, né? Eu sempre brinco, eu tenho uma prima que tem uma voz muito aguda. A voz dela é muito, com todo respeito a ela, claro, chata. Eu já falei isso pra ela, claro, né? E aí, por quê? Porque a voz dela tem uma frequência muito alta. E ela é característica, na verdade, das cordas vocais dela, né? É claro que ela pode engrossar a voz falando, mas é muito característico de cada pessoa. E aí no som a gente pode fazer o ajuste. O que tem que ficar importante? Quando a gente falar em volume, a gente está falando em intensidade. Quando a gente falar em volume, a gente não está falando de altura. A altura tem a ver com frequência. Esse é o erro conceitual, tá? Um som mais alto é um som de maior frequência, ou seja, mais agudo. E aqui a gente tem uma situação de novo, ó, que causa a dúvida. Som mais alto, mais agudo, maior frequência. Tá? Então se atentem um pouquinho, depois aí dá uma pegada nisso de novo, pensa um pouquinho e relaciona para ficar bem claro para vocês aí. Volume e intensidade, frequência e altura. E a outra grandeza é o timbre, né? O timbre, assim como eu falei que a voz da minha prima ela é aguda e chata, ela também tem uma outra característica, que é o timbre próprio. O que é o timbre, de forma mais específica? A gente pode ter um violão e uma flauta na mesma frequência, ou seja, na mesma altura, e na mesma intensidade, ou seja, no mesmo volume, né? Mas esses sons não vão ser iguais. Por que eles não vão ser iguais? Porque eles têm uma impressão digital, que é o timbre, né? É por isso que a gente pode fazer reconhecimento de voz nas pessoas. Porque todo mundo tem um timbre muito característico, por mais que a gente grite, nós, vocês todos e eu, vamos começar a gritar, tentando, né, colocando frequências muito parecidas, para não dizer idêntica, ou seja, na mesma altura, com a mesma frequência, com a mesma intensidade. Se a gente pegasse e convertesse isso em sinal de onda, essas ondas, elas têm características relativamente diferentes. Ou seja, isso dá uma digital para cada um de nós, que na verdade é o timbre, assim como os instrumentos musicais fazem, né? Então, quando a gente tem uma orquestra tocando, eu não sou músico, né? Não conheço música suficiente, né? Mas sei que, na verdade, quando a gente tem uma orquestra, eles estão tocando e, na verdade, o que dá a beleza daquilo são os timbres dos instrumentos de corda, de sopro, e aí os de cordas, cada um tem o seu, né? A estrutura de madeira desses instrumentos, tudo isso dá uma harmonia, né? Que relaciona aí as frequências e as intensidades, mas que não tem como deixar de perceber os timbres, né? Os timbres. E aí, claro, eu falei de instrumento de tubo e de corda, mas tem o de percussão, né? Que também tem características. Então, olha só o quadrinho, né? Primeiro, quando eu falo em altura, eu estou falando em frequência. Quando eu falo em grave, baixa frequência. Quando eu falo em agudo, alta frequência, né? Quando eu falo em intensidade, eu estou falando em volume. Quando eu falo num som forte, eu estou falando num som de alta intensidade. Quando eu falo num som fraco, eu estou falando de um som de baixa intensidade. Então, quando o volume está baixo da TV e a gente quase não está ouvindo, ele não está, ele está fraco. Ele não deve, né? Ele tem uma baixa intensidade, né? A gente normalmente fala ele está baixo ou ele está alto, né? Aumenta o volume. Seria aumentar a frequência, ele ia ficar mais agudo, ele não iria aumentar a intensidade. Me fiz entender? Né? Então, quando a gente diz, aumenta o volume, né, a altura do som, aumenta a altura do som, a gente está fazendo, se fosse levar física ao pé da letra, a gente estaria aumentando a frequência, ele estaria ficando mais agudo, e não mais intenso em volume, como é o que a gente quer que seja, que aconteça, né?
Então, aqueles botões grandes no som, normalmente não é o que regula a altura. Ele regula o volume, ou seja, tu está mudando a intensidade. Tá? É bem interessante isso aqui. E aí, a intensidade e o nível sonoro. Por que que acontece? A intensidade, o nosso ouvido, ele tem uma capacidade de ouvir um largo espectro. O ouvido humano é um negócio, além de ter toda uma fisiologia do ouvido humano que é complexa, a nossa evolução permitiu que a gente tivesse uma faixa muito grande, né, audível. Né? E aí eles fazem uma escala que é o decibel para o nível sonoro. A intensidade puramente, quando a gente pensa em intensidade, se a gente fosse medir isso fisicamente falando, a gente pegaria a potência da fonte emitida pela fonte, então eu tenho uma fonte pontual, e aí eu relacionaria com a área que eu estou observando. Né? Então, qual é a área que está sendo varrida por aquela potência? Tá? Então, eu teria a intensidade. Falei antes para vocês que a intensidade é dada por watt por metro quadrado. Watt por metro quadrado. Então, quando a gente pega, na verdade, um equipamento para medir a intensidade sonora, na verdade, é poucos equipamentos que medem a intensidade. A maioria vai medir nível de sonoro, que é o decibelímetro. Falo já adiante, né? Mas se eu fosse medir a intensidade sonora, ele iria perceber, né, medir a intensidade naquele ponto característico, né? Prova disso é que a gente vai ver que quando a gente vai aumentando a distância, a intensidade vai caindo. Né? Uma forma de calcular essa intensidade, que não for por um equipamento propriamente dito para isso, é medir pelas grandezas físicas da onda. Né? Quando a gente vem trabalhando com onda nesses últimos capítulos, a gente vem trabalhando com algumas grandezas, como a velocidade do som, a frequência angular, a amplitude. Então, uma forma de fazer isso, e é essa dedução, é mais uma dedução que fica para quinta-feira, então, que eu vou mostrar para vocês, tem duas e mais essa, que vai chegar nessa fórmula da intensidade aqui. O que essa fórmula nos diz? Que a intensidade ela é igual a meio vezes a massa específica, se for o ar aqui é no ar, né, onde é que a gente está observando aqui a onda sonora, vezes a velocidade do som no ar, que é quanto em média, pessoal? A 20 graus Celsius e tal. Por aproximação, 340 metros por segundo, né? 340 metros por segundo. Vezes a frequência angular ao quadrado, né? Radianos por segundo, então é uma grandeza de onda que a gente tinha lá daquela forma da SM seno de kx ômega t, né? Então essa grandeza, esse ômega de lá, ao quadrado, vezes o SM ao quadrado, que é a amplitude. Né? Então percebam que a amplitude aqui é quadrática. O resto, normalmente, a gente considera que se mantém constante, né? A massa, está analisando a massa específica do ar que a gente está propagando, vai se manter constante. Então, quando a gente, na verdade, vai lá no som, naquele botãozão grande, pum, arrocha lá e diz que está aumentando, né, o volume, a gente está aumentando a amplitude, que consequentemente varia ela quadraticamente interfere aonde? Na intensidade. Então, se a gente pegasse um aparelho de som lá e o sinal do alto-falante botasse num osciloscópio para ver essa onda, quando a gente atocha o volume lá, no que a gente está percebendo? A gente não vai ter uma mudança de frequência, a gente vai ter uma mudança de amplitude. Tá? De amplitude. E a relação entre a mudança da amplitude com a intensidade é a amplitude ao quadrado. Né? Então, essa aqui é uma forma de calcular a intensidade por meio das grandezas que normalmente a gente trabalha aí nas ondas sonoras. Se a gente fazer uma consideração que é uma fonte pontual, né, ou seja, ela não tem dimensões significativas, né, um pequeno alto-falante, a gente fosse pegar numa distância relativamente grande, ele pode ser considerado pontual? Pode, se aproxima. Ele foi isotrópico. O que é uma grandeza física isotrópica? Que ela tem a mesma medida em todas as direções. Né? Um material, por exemplo, é anisotrópico quando uma propriedade é diferente numa direção em relação à outra. Né? Se ele tem a mesma
propriedade que a gente está analisando em todas as direções, ele é isotrópico. Então, esse isotrópico serve para qualquer coisa, né? Então, aqui a gente está dizendo que a gente tem uma fonte pontual isotrópica, porque ela vai igualzinha para todas as direções. Lembram no início desse capítulo, que essas linhas azuis, elas são o quê? As frentes de onda, né? É onde a gente tem a maior pressão aí sendo exercida pela onda sonora. E essa onda sonora, ela se dissipa esfericamente. Se ela é isotrópica, ela não tem uma preferência para um lado ou para um sentido. Ela é, então essa fonte essa fonte sonora ela tá bem esférica, bem bonitinha, bem simétrica, tá? E aí, quem é essa intensidade? É exatamente a potência que a fonte está emitindo dividido por 4πr quadrado. Por que 4πr quadrado? Lembrar que 4πr quadrado é a fórmula matemática da área de uma esfera. A gente tinha que era potência sobre área, né? Então, PS, é a potência da source, fonte, sobre a área dessa esfera. Interessante, né? Ah, tem uma outra questão que a gente considera aqui que não se dissipa, energia mecânica. Então, ou seja, né? Ela não vai estar perdendo energia mecânica pela dissipação. Que pode acontecer na prática? Pode. A gente pode ter uma temperatura um pouco elevada que atrapalha, né? E vai absorvendo parte dessa energia da onda sonora. Ela vai se dissipando em energia térmica. Nesse caso, para esse modelinho aqui, a gente considera ela que a energia mecânica ela não se perde ela não se converte em nada em energia térmica, por exemplo. Ela continua se conservando toda como energia mecânica. Tá? E é interessante essa fórmula porque ela diz que também a intensidade ela varia com o inverso do quadrado da distância. Porque o R aqui é o raiozinho da ponte, né? Então, se eu dobrar, a intensidade diminui de quanto? 4. Né? Se eu quadriplicar a distância, a intensidade diminui em 16. Ou seja, ela tem um decaimento quadrático. Né? Daria para fazer um gráfico e a gente poderia perceber que o decaimento dessa onda, a intensidade com a distância é quadrática. Tá bom? Então, são duas formas de calcular a intensidade, né? Essa aqui utilizando as grandezas de onda, propriamente dita, né? Como a frequência angular, que é uma coisa bem de onda, a amplitude, e essa aqui para os casos em que a gente tem a potência da fonte e a gente tem a distância entre ela. Então, para a solução dos exercícios, vai depender dos dados que a gente tiver, e claro, se considera exatamente o que foi posto aqui nas restrições, nas situações de contorno desse problema. Tá bom? E aí entra a questão da escala decibel, que é uma escala que tenta traduzir um pouco por um número mais, como é que eu posso dizer, representativo para a gente na escala humana. Então, poxa, a pressão sonora audível, ela vai de 2 vezes 10 na menos 5 newton por metro quadrado, ou seja, o que o nosso tímpano consegue perceber, como o limiar de audição, a pressão mais baixa, até 20 newtons por metro quadrado. Então a gente sai de uma grandeza, né, 10 na menos 5 e vai a 10 na 0, 20, né? Então a gente tem aí 6 ordens de grandeza, né? Opa, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 ordens de grandeza de diferente. É muito grande. E fica ruim trabalhar com esses números. E aí foi onde inseriram a escala logarítmica. Né? Então, só para ter uma ideia aqui, né, ele acaba... eu trouxe aqui um exemplo que eu encontrei que eu achei interessante, que é, em vez de trabalhar com 2 vezes 10 na menos 5 newton por metro quadrado, para a gente ter um pouquinho de proximidade aí, né? 20 micropascal no limite inferior, que seria o menor estímulo audível para a gente, né? Até 20 pascal de pressão, que seria o limite superior, gerando dor. Isso é exatamente isso aí? Não, não é exatamente, né? A fisiologia do ouvido e a pequena diferença entre um ser humano e outro faz com que tenham pequenas variações.
mas é muito aproximado aí nesse sentido, tá? Então a gente vai, o nosso tímpano ele consegue perceber pressões de 20 micropascal a 20 pascal, tá? Então, para ter um pouquinho de ideia. E aí a gente tem um número de ordens de grandeza muito grande nesse espectro, e aí veio a história da escala logarítmica. O que que o nível sonoro, medido em decibel, ele traz para a gente? Eles foram traçando um gráfico e percebendo que a escala logarítmica ela representaria bem interessante. E o modelo matemático que se chegou foi esse aqui. O que que esse modelo de beta, que representa nível sonoro, quer dizer? 10 decibel, ou decibéis, eu até pesquisei porque me deixou incomodado, né? A escala se mede em decibéis ou decibéis, né? Dizem que o correto é decibéis. Né? Por quê? Porque eu já li num outro livro decibéis e aí estava um pouquinho incomodado, mas é decibéis, tá? A forma matemática é assim, ó, 10 decibéis vezes logaritmo de I sobre I0, tá? O que que isso aqui quer dizer? A escala logarítmica, tem uma vantagem. Toda vez que o que está no logaritmo varia em 10, o beta varia em 1. Então, se eu saio de um logaritmo de 1, né, para 10, o meu beta seria, então, em vez de 1, ele seria o beta 2. Né? Ah, de 10 para 100, a minha grandeza variou. O meu beta seria 3. De 100 para 1000, o meu beta, 4. Ou seja, ele correlaciona sempre, né, um aumento da grandeza que está sendo tratado no logaritmo na escala em 10 vezes. Então, a relação, mais ou menos, do logaritmo é isso, né? Aquilo que vocês viram em fundamentos de matemática, também em cálculo aí, inclusive para as derivadas integrais, trabalharam um pouquinho com isso. E aí, essa fórmula diz o seguinte, ó. A intensidade de referência do limiar audível, 10 na menos 12 watts por metro quadrado, né? Ele é utilizado isso aqui. Tá? Eles acabam botando esse I0 aqui na forma. A maioria dos livros traz esse número como o I0. Então, olha só. 10 na menos 12 watt por metro quadrado é o I0. Se eu pegasse um som nesse limite, ia ficar I0 sobre 0. Se eu botar I0 sobre 0, dá 1. Logaritmo de 1 é 0. 10 vezes 0, beta seria igual a 0. O que que isso significa? Que se eu tiver um som sendo emitido exatamente com a intensidade I0, né, eu vou ter um som na escala decibel 0 decibel. Ah, beleza. Ah, e se eu botar aí, e aí eu vou aumentando o I, né, a minha intensidade, vou aumentando, e ele vai dividindo por 10, e aí eu vou fazendo aquela operação que eu falei para vocês. Se ele for 10 vezes 0, vai ficar 10 vezes 0 sobre 0, vai ficar 10. Log de 10 é 1. 1 vezes 10, e aí ele vai mostrando... Opa, não. Log... Tá certo. Log de 10 é 1. E aí ele vai mostrando a escala como ela vai variando. Não estava pensando em outra coisa. Tá? Então aqui tem um pouquinho nesse gráfico da direita, aqui, ó. Vou aumentar um pouquinho para facilitar para ver. Ele mostra um pouquinho como é que é a relação da pressão, né? Então a pressão ela vai aumentando numa escala muito mais rápida. Ela sai de 20 micropascal a 100 milhões de micropascal. E olha como é que fica a escala decibel, né? 0, 10, 20. Ela vai variando em muito menos... como é que eu posso dizer? Não tão expressivamente, né? Então ela é uma forma de relacionar essa escala e ela foi criada devido ao nosso espectro do ouvido humano ser muito amplo, para facilitar a representação nessa escala, então se usou a ferramenta matemática e o logaritmo. E a gente normalmente no cotidiano usa, eu comentei há pouco, o decibelímetro. Então, né, tá aí na empresa trabalhando, vem o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, e vamos ver quanto decibéis está nesse local de trabalho para ver se está dentro de uma faixa audível que não vá prejudicar o ouvido humano aí, com exposição no longo prazo. Né? É claro que aí a maioria das empresas que tem algum nível de exposição um pouco mais
por mais tempo, com uma intensidade um pouco maior, se usa o protetor auricular, aí tem concha, os vários tipos aí, né? Os internos. Então, para vocês terem uma ideia de como é que fica essa escala, né? O limiar auditivo, que é o mais baixo. Então, quando a gente conversa, nessa aqui, um pouco mais gritada, a gente está trabalhando entre 30 e 80 decibéis. Né? Sala de aula, mais ou menos aí 40 a 80. Então ele vai mostrando uma relaçãozinha. O tráfego rodoviário um pouco maior, né? Fone de ouvido a gente consegue chegar de 70 a 100 decibéis, é uma intensidade já bastante razoável, né? Discoteca de 85 a 115. E aí é interessante que a própria escala que ele vai botando aqui, né? Ó, verde, som sem risco, né? Tá no limite aqui dos fones de ouvido e tal, né? Limiar do som lesivo, a partezinha amarela aqui, né? E aí quando vai para a parte vermelha ou para a parte bordô aqui mais alta, a gente está falando em sons lesivos, né? E aí como é que isso acontece? E aí ele bota aqui, por exemplo, quando a gente vê um avião que está decolando, né, ou pousando, a gente está com um som na intensidade aí aproximada de 130 decibéis. Então a gente consegue visualizar essa escala de forma... como é que a gente consegue ver isso? Tá? E a maioria das intensidades sonoras, quando a gente fala de som, seja na segurança de trabalho, seja em outras questões, a gente vai trabalhar com essa escala e com o decibelímetro fazendo essa medida, correlacionando e não a potência pela área. Na verdade, é uma correlação daquela outra fórmula lá atrás, só que numa escala adaptada. Até porque a gente usa o I sobre o I0. Tá? O que eu sugiro para vocês aí como exercício, né? Vai fazer os exercícios do livro, exemplo, ou realmente vai pegar um pouquinho das intensidades diferentes e vai botando nessa escala e vai observando como é que ela se comporta. É bem interessante aí para entender como é que vai corresponder essa escala logarítmica. Tá bom? Então, o resumo do resumo é isso. A escala logarítmica é uma escala adaptada para representar os níveis de intensidade, já que o ouvido humano tem um espectro muito amplo, né? Então facilita matematicamente aí essa variação aí na escala. Já que a cada aumento de 10, na escala logarítmica a gente só vai aumentar 1. Né? Então não fica trabalhando com números tão grandes e tal. Muito bem. E aí quando a gente fala de fontes musicais, né? A gente tinha visto no capítulo anterior a questão da corda. E lá trabalhou, então, com ondas estacionárias, né? Como é que acontece uma frequência de ressonância. A gente, se vocês lembrarem, a gente até fez uma dedução, né? Como é que relaciona o comprimento de onda com o comprimento da corda. E aí a gente trabalhou com uma corda com as duas extremidades fixas, como um braço de violão. Falou ainda dos nós e antinós. E se ao invés da corda tiver num ponto fixo, o que acontece se ela tiver num anel? Né? Então, comentou isso também, que na verdade se ela tem uma extremidade fixa, o ponto onde ela está fixa vai ser obrigatoriamente um nó. Quando a gente tem uma extremidade, por exemplo, dentro de uma haste, um anel que pode subir, né? Então tentando lembrar, peguei uma corda, estou numa extremidade, na outra extremidade ela está presa a um anel e esse anel ele pode se movimentar livre dentro de uma haste. Né? E estou gerando pulso aqui, ondas transversais. Né? Essa onda, quando ela chega lá, ela pode subir e descer. Nesse ponto de reflexão, que é esse anel, a gente vai ter os antinós naquele ponto. Se lá, ao invés do anel estiver fixo, a gente vai ter exatamente um nó naquele ponto de reflexão. E aí a gente falou um pouquinho nas ondas transversais, como é que acontece, então, essa reflexão, a interação, e a gente pode ter essas frequências aí gerando a ressonância. E uma onda estacionária, com nós e antinós, né? E como é que ela se comporta no comprimento de onda em relação ao comprimento da distância. Tá? A questão é que o som que a gente está tratando nesse capítulo, ele não é uma onda transversal, ele é uma onda longitudinal. Né? E aí ele tem um comportamento muito similar, mas a gente acaba tratando ele de forma à parte, né? E onde é que a gente poderia, em vez de ter uma corda, que é uma onda transversal,
Aí, agora a gente pode estar tendo uma confusão, né, pensando, né? A corda que está gerando aquela onda estacionária com aquela frequência de ressonância, ela tem um movimento transversal, ela é uma onda transversal. Mas o som que ela gera, que é o que a gente ouve, ela é uma onda longitudinal. Lembra da classificação de onda? No tubo, a gente vai ter o que está gerando e o som que está sendo emitido, tudo como onda longitudinal. Tá? E aí a gente tem duas situações que a gente vai verificar. Primeiro, um tubo aberto e os tubos fechados. O que eu estou querendo dizer com aberto? Um tubo que possa ter as duas extremidades abertas. Um cano, imaginem um cilindro. Temos instrumentos de sopro assim? Temos. A flauta, por exemplo. Tu tem uma extremidade aberta, que é onde o instrumentista sopra, e tu tem a frente delas, né? Um saxofone. São todos instrumentos de tubos abertos nas duas extremidades. A gente tem instrumentos que vão ter extremidades fechadas, uma aberta e uma fechada, que são tubos, né, que a gente chama de um fechado e um aberto. Que instrumento musical? Eu lembro muito bem, todo mundo já deve ter visto, agora me escapou o nome, aquele instrumentozinho de sopro de índio, né? Os índios acabam utilizando muito, que são pequenos bambus com comprimentos diferentes, em que a gente sopra, né? Um do ladinho do outro, né? Tipo apito de picolezeiro. Lembram do apito do picolezeiro? Né? Então, na verdade, o que acontece? Você tem os tubos ali, eles têm o comprimento, só que uma extremidade é aberta e a outra é fechada. Né? Qual é a diferença das duas situações? Quando o tubo é aberto nas duas extremidades, o que a gente vai ter é o mesmo fenômeno de reflexão que a gente vai perceber, é o mesmo fenômeno de reflexão que na corda no anel que a gente tinha. Né? Ou seja, lá no ponto de reflexão a gente vai ter um antinó, que era a parte mais alta da onda. Vai ficar claro já isso para vocês, tá? Quando a gente tem um tubo com uma ponta fechada, nessa ponta fechada onde vai refletir, a gente vai ter um nó. Vai ter um nó. Tá? Então, para ficar um pouco mais claro, pensem aqui, ó, um tubo com as duas extremidades abertas. Esse tubo tem um comprimento L e lá dentro ele tem ar. Tá? Se eu chegasse na ponta desse tubo e desse um tapa, né? Não sei se vocês já tentaram fazer isso, pegar um tubo de água, de esgoto vazio e tal, vai lá e aí alguém vai dizer assim, professor, eu bati e não deu muito barulho. É que depende muito da relação do comprimento. Se ele tiver uns comprimentos específicos, que é o que a gente vai ver, que a gente vai deduzir rapidinho aqui, ele vai dar um som bem A gente vai ver num videozinho que eu trouxe pra gente fazer. Gurizada pegou e cortou um monte de tubo de água de 40 milímetros, se eu não me engano, e meio que até simulou uma musiquinha aí, né? Só com o tubo aberto dando tapa. Tá? Então, primeiro, a gente vai pensar aqui nesse momento em um tubo de duas extremidades abertas. Esse tubo ele tem um comprimento L, tá? E se ele tem extremidade aberta, obrigatoriamente nessa extremidade a gente tem que ter um antinó. Estão percebendo essas setas aqui? Olha só que interessante. Essa no meio, que são esses pontinhos, elas representam o nó. Então, se eu fizer oscilar com um tapa na ponta desse tubo, vai ter uma onda se propagando. Essa onda sonora ela vai se propagar por dentro do ar ali. E onde é que ela vai estar com a maior amplitude, né? Onde é que seria o nosso SM? Exatamente nas extremidades. No meio desse tubo de comprimento L, a gente vai ter exatamente um nó. Ou seja, elas não estariam se movimentando. Aí alguém vai dizer assim, você tá de pegadinha, né? O que acontece aí? Dá um tapa, ela vai até lá, ela vai refletir e vai voltar. É claro que uma parte se dissipa, tá, pessoal? Mas é como se a onda ficasse ali dentro refletindo e a gente tivesse uma onda. Lembra da corda do violão e como é que a gente viu a corda se movimentando? É como se tivesse assim. Mas na verdade, ao invés de ser uma onda na corda transversal, a gente tem uma onda
sonora que se propaga, reflete e retorna e interage consigo mesma, gerando ressonância, nós e antinós, no próprio ar dentro desse tubo. Tá? Então eu vou mostrar o vídeo para ficar mais interessante, porque essa deduçãozinha ali acho que fica mais. Que é esse aqui. Se vocês não conseguirem ver, vocês me gritam aí, tá? Isso aqui é um experimento, o pessoal faz um tubinhos sonoros. Eu vou pular uma parte aí, tem 4 minutos, aí não precisa. A gente só vai ver a parte interessante aqui. Opa. Vamos rodar, meu querido. Só um pouquinho. Deixa eu ver se roda o outro. Tá travado por algum motivo. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Que vai dar certo. Eu espero. Pô. Ih, mas é foda. Tá carregando. Um pouquinho de paciência ajuda, né? Esse desse rapaz aqui, ele não é brasileiro pelo idioma, mas ele é um luthier. Ele faz instrumentos musicais. Eu achei que não estava conectado. Vamos ver se ele vai carregar aqui. Ah, internet bandida. É que também tem pouca janela aberta, né, professor? Tá paradinha o resto. Deixa eu fechar essas do Drive que eu estava trabalhando. Não, mas rodou, eu tô à tarde com ela, estava aberta, preparei a aulinha, tudo certinho. Hum. Mas não tá rodando. Tá vendo? Toco con todo. Hola chicas y chicos de Paca Paca. Hoy vamos a construir un chancletófono. Es un instrumento de tubos abiertos que se golpea con chancletas o Ah, con cualquier suficientemente flexible. Para hacer el chancletófono vas a necesitar tubos. En este caso estamos usando tubos de PVC. Y es muy importante que la pared del tubo sea libre porque te va a dar mejor sonoridad. Necesitar también una sierra. Vas a necesitar también algo para medir y lápiz para hacer las marcas. Y ahora vamos a la construcción. ai. Otra nota, sencillamente tenemos que cortar o más cortito para más agudo o más É que eu não queria fechar o resto lá da. para
Espera voltar um pouquinho, pessoal. Después de cortar todo suficientemente flexible. Para hacer el chancletófono, Voltei, necesitar tá? tubos. En este caso estamos usando tubos de PVC. Y es muy importante que la pared del tubo sea lo más delgada posible porque te va a dar mejor sonoridad. Vas a necesitar también una sierra. Vas a necesitar también algo para medir y lápiz para hacer las marcas. Y ahora vamos a la construcción. ¿Queremos hacer otra nota? Sencillamente tenemos que cortar o más cortito para más agudo o más largo para más grave. Después de cortar todos los tubos, vamos a armar nuestro instrumento. Percebam que são comprimentos bem característicos, né? Y aquí está entonces el chancletófono. El chancletófono, yo lo hice con 8 tubos. Vos lo podés hacer con la cantidad de tubos que quieras. Hice un armazón de madera y pegué los tubos con velcro. Vos los podés atar, los podés poner en cualquier superficie que quieras. Vamos a ver cómo suena este chancletófono. Todo con todo. Ou seja, ele faz com que a onda reflita dentro desse tubo como um tubo aberto. E aí a ideia na sequência é a gente ver quais são esses. Daria para a gente calcular com a forma que a gente vai mostrar aqui, quais são esses comprimentos que ele deu lá prontamente. Vou fechar esse dele aqui. Tem um outro videozinho aqui que eu gostei. Olá, galera. Iremos falar sobre a construção de tubos sonoros. Cada nota musical é determinada por uma frequência específica. Começaremos mostrando a relação entre o comprimento do tubo e as notas musicais. Construímos tubos sonoros com as extremidades abertas. Foi utilizada a seguinte equação para obtermos o comprimento do tubo. L igual a V sobre 2F menos 0,6 vezes φ, onde V é a velocidade do som, F é a frequência sonora e φ é o diâmetro interno do tubo. Tomaremos como base a frequência da nota Lá de 440 Hz, onde utilizamos a velocidade do som, aproximadamente 34.300 cm por segundo, e com o auxílio de um paquímetro, medimos φ igual a 3,8 cm. Obtemos assim o comprimento de 36,7 cm. Construímos tubos para as 3/8 da escala temperada. Em uma escala temperada, todas as notas derivam da 12ª raiz de 2, aproximadamente 1,0595. Isto é, se você pegar a frequência de qualquer nota e multiplicar por esse fator, o resultado será a frequência da nota seguinte. Seguem as tabelas para as 3/8, partindo da nota Lá, de 110 Hz, 220 Hz e 440 Hz. Se me pediram que é uma escala temperada, eu até entendi, mas eu nunca tinha me ligado.
Ele está ajustando o comprimento para fazer o ajuste com o calibrador da frequência. Então, os tubos, tudo. Só pintaram os tubos? Então, perceberam? Na verdade, o que acontece, eles cortam esse tubo nos tamanhos variados para que case exatamente os comprimentos de ondas que eles quiserem aqui dentro, na frequência característica, e aí quando ele bate, ele faz essa onda vibrar, essa onda interna faz vibrar todo o cano que gera a onda sonora que a gente acaba ouvindo. Esse último videozinho, eles na verdade são alunos da licenciatura em Física, da disciplina de instrumentação do ensino de física, né? E aí eles fazem um experimento e gravaram um videozinho para mostrar para a gente. E como é que acontece. Então, o que a gente poderia relacionar aqui para entender um pouquinho? O comprimento do tubo, quando a gente sabe, primeiro, a gente já sabe que se ele é um tubo de extremidade aberta, ele tem que estar com um antinó nas pontas sempre, né? Ou seja, a parte mais alta da onda, que é as amplitudes. Qual é o formato mais simples, ou seja, qual é o comprimento mais simples que a gente teria aí dentro para que isso fosse verdade? É exatamente como essa onda que a gente está aqui embaixo, né? Então é a onda verde, a tracejada verde representa a reflexão, né, e ela interagindo. Por quê? Eu não teria como fazer menos que isso. Quanto eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho, na verdade, meio comprimento de onda. Conseguem visualizar? Se eu pegasse só aqui, ó, do nó ao antinó, eu teria 1/4. Tem como eu botar 1/4 de onda nesse pedacinho de tubo que a gente tem aqui de comprimento L? Como o menor comprimento de onda que a gente pudesse ter ali, né? Não. Por que não? Porque, na verdade, eu preciso ter 2 antinós, né, nessa condição aqui no tubo. Quando eu coloco nesse formato aqui, eu consigo, ó, eu tenho um antinó aqui e um antinó aqui. Então, ele é, na verdade, o mais simples que eu posso ter. Quando a gente tem essa situação mais simples que a gente pode ter, ou o menor número de comprimento de onda que a gente pode ter, a gente diz que a gente está no primeiro harmônico, né? Na frequência do primeiro harmônico. Como é que a gente pode relacionar matematicamente aqui? Eu vou ter um comprimento de onda, para eu completar esse comprimento de onda, se aqui eu tenho meio, ó, nessa partezinha verde, eu teria que botar mais uma parte igual a essa, ou seja, eu teria que ter 2 L's para ter um comprimento de onda, tá? Por que tem que memorizar essa relação? Porque ela vai possibilitar que a gente monte uma equaçãozinha, como a gente fez para a corda no capítulo passado. Então, o comprimento de onda, ele necessariamente, um lambda aqui dessa onda, ela corresponde a 2 vezes o comprimento do tubo. Comprimento do tubo, tá? Vamos continuar com o tubo aberto, com as 2 extremidades abertas. Poxa, qual seria a próxima possibilidade que a gente tem? Vocês lembram, no slide anterior, a gente chegava aqui, ó, nessa parte mais baixa, né? Então seria um antinó mais um antinó. Qual é a consideração que eu posso ter para o próximo antinó? É exatamente eu ter o quê? Um comprimento de onda completo dentro desse tubo L. Então percebam que eu consigo ter um comprimento de onda completo. Então se eu pegar aqui, eu posso representar que o meu lambda dessa onda é exatamente, ou seja, igual a L. E aí, quando a gente tem essa condição, a gente tem um segundo harmônico. Então, percebam que, quando a gente tiver o segundo harmônico no tubo, a gente, na verdade, tem um comprimento de onda inteirinho, lá do tamanho do tubo, acontecendo lá dentro, no processo de ressonância. Qual é a próxima condição que eu posso ter, que vai ser o nosso terceiro harmônico? É quando eu faço essa onda, ela tem uma frequência ainda maior, e eu consigo chegar no próximo antinó. Então é só dar uma monitorada aqui, ó. Vai. Opa, fechou uma onda completa,
um comprimento de onda completa, que era o do N2, mais meio. Então, né, vai ter aqui dentro desse tubo L uma relação de um comprimento de onda e meio. Tá? Ou aqui a forma matemática seria 3 meios de lambda igual a L. Como a gente sempre quer isolar o L, a gente só inverte para o outro lado. Né? E aí o raciocínio ele pode continuar para o N4 também. Né? E aí a gente vai ter que o lambda é L sobre 2, e assim por diante. Ou seja, se eu vier aqui no tubo, eu vou perceber que eu tenho um comprimento de onda completa da onda quando eu estiver bem no meio do tubo aqui. Né? E assim por diante. Se a gente começar a olhar para essa relação, seja desse slide aqui, para essas três aqui, a gente consegue montar uma formulazinha matemática que diz o seguinte: comprimento de onda é igual a 2L sobre N. Para N, 1, 2, 3, 4, 5, né? Ah, quando meu N for igual a 1, vai ficar 2L sobre 1, 2Ls. Opa, estou exatamente nessa condição aqui, ó, lambda igual a 2Ls. Quando no lugar do N eu colocar o 2, vai ficar 2L sobre 2, 2 dividido por 2 dá 1, lambda igual a L, vai ser o meu segundo harmônico. Então o N ele pode indicar o número do harmônico. Quando for 3, 2 terços de L, vou estar no meu terceiro harmônico, e assim por diante. Ok? Então é uma forma de deduzir aqui o comprimento, a relação do comprimento de onda com o L. Né? E o que isso importa quando a gente pensa em frequência? E eu vou trazer uma fala que o Luthier lá falou, né? A frequência a gente sabe que é dada pela velocidade sobre o comprimento de onda, mais conhecida como V igual lambda F, né? Isolando F dá isso aqui que está aqui embaixo na última linha. Se no lugar do comprimento de onda a gente substituir essa fórmula 2L sobre N, como está no denominador vai ficar invertido, a gente vai ter que a frequência ela é dada pelo N vezes a velocidade da onda no ar, dividido por 2 vezes o comprimento. Né? E aí mudando o comprimento, então, variando entre 1, 2, 3 e assim por diante, para as frequências harmônicas. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que a gente poderia pegar as frequências que a gente quer emitir de som por um tubo, botaria N igual a 1. Ah, qual frequência que a gente quer nesse tubo? Ah, tá. Então vai lá e encontra qual é o comprimento desse tubo. E assim por diante, num processo inverso, né? Em vez de ter o L, calcular o L. Também é possível por aqui. Tudo bem? Isso aqui tudo, ele vale para quem? Para tubos com as duas extremidades abertas. Tá? Então, é uma dedução da frequência para tubos das duas extremidades abertas. Se a gente for para outra situação agora, tubo, opa, aqui não é de duas extremidades abertas. Uma extremidade aberta e a outra fechada. Né? Fechada. O que acontece? A lógica da dedução é a mesma, só que percebam o seguinte, no N igual a 1, aqui na imagem da esquerda, o comprimento, a relação comprimento de onda e comprimento do tubo não é mais a mesma. Porque agora eu não necessariamente tenho dois antinós nesse tubo, eu tenho um nó e um antinó. Né? Porque como eu falei para vocês no começo, quando eu falei de fontes musicais, a reflexão num tubo de extremidade fechada, ela acontece como se fosse numa corda fixa. Pessoal, o verdinho aqui no tubo é uma projeção, né? É uma forma de a gente visualizar, é didático só, tá? E aí a gente ia perceber que é o seguinte, para ter um lambda completo, eu preciso ter 4 vezes esse comprimento. Porque aqui eu tenho 1/4 de comprimento de onda, no N igual a 1. Né? No N igual a 2, aí alguém diz assim, tá, professor, mas cadê o N igual a 2, né? Eu não tenho como num tubo de uma extremidade fechada e uma aberta formar os números, os harmônicos pares. Por quê, pessoal? Para formar os harmônicos pares, eu tenho uma questão que eu teria que ter nas duas extremidades os antinós. E aí é onde a gente não consegue. Obrigatoriamente a gente sempre tem um antinó e um nó. Então percebam no N igual a 3, o que aconteceu? Em vez de a gente ter que o lambda é 4L, esse lambda agora ele vai corresponder a 4L vezes 3. Ou ainda, 3/4 de lambda é igual a L. Tá? E é por essa restrição
de um lado tem que ser antinó e o outro nó, que a gente não consegue construir ou mesmo produzir os harmônicos pares nesse tipo de tubo, um lado fechado e um lado aberto. E aí, de novo, por análise, a gente vai montando o N5, o N7 e assim por diante, e a gente vai chegar nessa relação aqui do lado direito, que o comprimento de onda ele pode ser representado por 4L sobre N, com os N's variando entre 1, 3, 5, sempre número ímpar. Né? Que aí, substituindo na frequência, velocidade sobre lambda, o comprimento, a gente consegue chegar nessa relação NV sobre 4L. Né? E aí a gente pode ir substituindo e, de novo, a gente consegue encontrar as frequências em função desse comprimento num tubo de extremidade aberta. Muito bem? Então, são duas formas aí de visualizar. Uma coisa que foi interessante que o Luthier comentou, que ele falou que quanto mais curto o tubo, mais grave, né? Não sei se chegaram a entender. Mas aí a gente começa a entender, na verdade, pela própria representação que a gente consegue fazer, né? Vai aumentando o tubo, diminui, quanto mais curto, vamos ver se essa nossa relação aqui fechou. Se é isso. Quanto mais comprido o tubo, a gente aumenta, ele é inversamente proporcional, ele tem que diminuir a frequência. E ele falou lá, agora, eu até tentei anotar curto, era grave. Quanto mais curto, então se aumenta, quanto diminui, aumenta a frequência. Não, agora eu não entendi. Eu estou tentando lembrar que eu até peguei a caneta aqui e rabisquei, mas não. Se ele era mais curto, ele disse que ele ficava mais grave. Se ele era mais curto, o L diminui, mas a frequência por essa fórmula diminui. Mas aí vai depender do harmônico também aqui, não dá, eu acho, essa relação direta. Vou ter que dar uma pensada na análise que ele fez lá para ver se fechou. Só um pouquinho. Comprimento, relação do comprimento do tubo com a frequência no tubo aberto. Boa. Tá. Não vou gastar energia aqui. Vou pensar depois e a gente volta a conversar para ver qual é a relação que ele utilizou. Resumo, na verdade, o que a gente vai ter são as duas frequências, tanto para o tubo de duas extremidades abertas ou fechadas, para as características de harmônico que a gente pode ter. Tá? E aí, pela dedução de como é que a gente pode encaixar os comprimentos de ondas múltiplos possíveis aí, considerando a possibilidade de reflexão que a gente tem no tubo. Muito bem. E o que que seria... deixa eu só mostrar aqui para vocês. Estava vendo os vídeos e aí encontrei essa máquina aqui do cara. Na verdade, ela não tem nenhuma relação, ela só é interessante mesmo, né? O cara fez uma máquina com emite som, uma engenhoca, na verdade, que aí achei só interessante, achei curioso, porque vou mostrar aqui para vocês como é que ele fez. Na verdade, a composição dessa máquina dele é cordas, vibrações de pequenas placas, como se fosse um piano, instrumentos de percussão, tubo, tem tudo nessa máquina aqui, que é uma máquina de madeira, uma engenhoca. É só curiosidade mesmo. Não sei vocês, eu fiquei impressionado com a engenhoca do cara. Ó, na corda.
Vou pular um pouquinho, senão não ficar... Terminando. Terminou, vai repetindo daí. Só curiosidade, eu achei muito impressionante, na verdade, a quantidade de possibilidades e a criatividade, claro, com a máquina, né? E, pessoal, batimentos. Na verdade, é quando a gente tem sons chegando ao ouvido humano e eles têm frequências muito similares. Acontece esse fenômeno e a gente tem uma mudança na percepção do som. Então, por exemplo, a gente acaba tendo dois sons emitidos por instrumentos muito parecidos e aí a gente... como é que eu posso dizer? A gente vai ter uma variação na intensidade dele, em que ele vai ficando com uma amplitude maior, uma amplitude menor, e essa amplitude, essa variação, essa oscilação, ela na verdade acaba tendo uma correlação com a diferença da frequência. Isso aqui é um fenômeno interessante que a gente teve o Lucas, que foi um aluno há tempo atrás da licenciatura, e ele fez essa disciplina comigo num outro momento, já faz um tempinho, e ele estava explicando que eles utilizam isso na orquestra para calibração para afinação dos instrumentos musicais. Por quê? Porque se a frequência estiver muito próxima e ela não for idêntica, tu começa a ouvir os batimentos. Quando tu tem um ouvido um pouco mais refinado, tu consegue ouvir o batimento ali. Então, como é que eles sabem que o instrumento está exatamente calibrado? Porque, na verdade, tu vai ter uma fonte com uma frequência bem conhecida, né? E ele vai tentar fazer o instrumento dele se aproximar dessa frequência. Quando ele estiver no entorno dessa frequência de afinamento, vai ter o batimento. Quando ela se sobrepor exatamente na mesma frequência, o batimento vai desaparecer, né? E aí, essa relação entre as duas frequências que é interessante. Tá. Aqui. Então, eu até achei um trabalho aqui bem interessante, ó. O que acontece? Duas ondas, uma onda Y1 e uma onda Y2, e elas se sobrepõem e a gente tem, então, o que é conhecido como batimento. Não sei se alguém conhece a banda Arctic Monkeys. Eles têm uma capa de CD que, na verdade, é a foto do batimento, né? Inclusive, uma das músicas dele trabalham com o fenômeno. E aí, o que acontece? A gente vai perceber nessa sobreposição que essas ondas elas vão ficar aumentando e diminuindo de densidade. Só que esse aumento e diminuição é com que frequência? A diferença da frequência nos dois sinais. Então, deixa eu pegar aqui. Tem um sonzinho aqui nesse negócio que dá para ouvir. Acho que é esse aqui. Vocês conseguem ouvir? Dá para ouvir sim. Beleza. Não, é que eu estou no fone de ouvido, eu pensei que não dava. Não dá. Então percebam, ele está com uma frequência de 400 Hz e uma outra frequência de 401 Hz. Né? Na verdade, quando esses sons chegam no ouvido humano e eles estão sobrepostos, ele tem ele causa na sobreposição uma oscilação num efeito audível que é esse. Qual é essa frequência que está oscilando? 1 Hz, que é exatamente a diferença entre as duas. Ó. Vou pegar o outro aqui. Aqui ele tem uma diferença maior, ó, 410 e 400 Hz. O que aconteceria? Ó. E claro, ele foi aumentando, né? Ele partiu de 401 e foi até 410. Então ele manteve uma onda fixa e a outra ele foi aumentando. E aí o que vai aumentando também? A frequência do batimento. É isso mesmo, a frequência do batimento, dessa oscilação. Mais uma vez. Né? E aí, tem mais exemplos desse... Ou seja, ele começou baixo, vai aumentando a diferença, vai aumentando a frequência. E aí ele vai mostrando como é que fica aí o batimento nessa situação. Aqui tem o batimento de instrumento musical, eu achei bem interessante. Ó. 100 Hz a diferença de frequência que causa, né?
Eu não entendo de música, mas tem a ver com a nota aqui embaixo, né? Então, o que que ele acontece? Se a gente começar a olhar, a diferença nessa frequência leva a uma diferença do comprimento de onda. Então, vão ter momentos, nessa imagem aqui, a gente consegue olhar um pouquinho melhor isso. Por que que surge o batimento? Porque essas duas ondas, elas têm uma diferença que ela é pequenininha. Ela pode ser pequenininha, né? Suficiente para que em determinados instantes elas vão ter interferências ou completamente construtivas ou completamente destrutivas. Lembram delas lá nas ondas das cordas? É a mesma coisa aqui. Então, se eu pegasse pontos aleatórios e traçasse linhas aqui, ó, vamos perceber que no primeiro ponto aqui, ó, elas estão em fase. E a gente tem os dois picos máximos. Quando a gente tem a sobreposição de dois picos máximos de uma onda, o que que acontece? A gente tem uma interferência totalmente construtiva. E a gente vai estar onde? No maior, né, na maior amplitude, então, do batimento. Posso pegar um outro aqui, completamente fora de fase. Se a gente olhar aqui nessa linha, outra, 2, ISA aqui, a gente tem uma parte do pulso positiva, outra parte do pulso negativa. O que que acontece nesse ponto? A gente tem uma interferência totalmente destrutiva. E aí a gente vai ter o quê? Um nó do batimento. Então percebam que a relação, geometricamente, ela tem a ver com o quê? Com as duas ondas que estão interferindo, elas têm uma pequena defasagem que aí em alguns momentos elas vão fazer com que elas estejam em fase ou fora de fase. E aí as questões dos pontos intermediários, né, são pontos aí intermediários da interferência totalmente construtiva e totalmente destrutiva. Tá? Então, é mais ou menos essa ideia que a gente tem quando a gente tem um batimento. Qual é a frequência que a gente vai ter? A frequência do batimento é dado por a frequência maior menos a menor aqui, né? Nesse caso, ele até botou aqui sinal contrário na imagem que eu tirei. 10 Hz. Então, quando a gente bota essa frequência, a gente sabe automaticamente que a gente vai ter o envelope, né, o que a gente chama, ou essa onda, como é que eu posso dizer? Tem um outro nome? Portadora. Essa onda meio que portadora, ela acaba tendo a frequência, se a gente fosse medir, então, da diferença entre as ondas. Então, se eu imaginasse uma linha aqui, ela vai ter... Então, deixa eu voltar aqui, ó. Se nessa imagem aqui eu pegasse a frequência da linhazinha verde clarinha aqui, ela tem a frequência da diferença das duas. E é por isso que quando a gente bota na animação aqui embaixo, a gente vai ter. Aqui a diferença ela é fixa, né? 400 e 400 dá 1 Hz. Para o nosso ouvido dá exatamente 1 segundo, né? É uma oscilação por segundo, fica bem audível aqui pra gente. Tá? Então, de um modo geral, batimento é um fenômeno de quando a gente tem duas ondas de frequências similares, em que o processo de interferência entre elas causa uma variação, uma oscilação na intensidade. E essa oscilação na intensidade tem a mesma frequência, a diferença da frequência entre as duas ondas envolvidas. Né? É claro que se começar a aumentar muito a diferença entre elas, a gente não consegue mais perceber, né? E aí causa outros tipos de interferências que não caracterizam propriamente o batimento. Tá? E eu não sei vocês, para mim sempre me chama a atenção quando eu analiso isso, que poxa, as duas, elas têm a mesma intensidade, é muito louco acontecer e ficar tão perceptível ao ouvido humano, né? Tão perceptível. Aí aqui de novo, mais um exemplo, né? Só que ao invés daquela forma que a gente fez na internet ali, eles acabaram colocando sobrepostas as duas ondas. Ó. E aí a gente começa a perceber. No ponto intermediário, a ausência de som, por quê? Porque a gente vai ter uma interferência totalmente destrutiva. Então a gente começa a perceber como é que essas interferências vão acontecendo e formando então pontos de máximo e mínimo, né? Pontos de máximo e mínimo. O efeito Doppler, que na verdade, acho que todo mundo acho não, tenho certeza, todo mundo já ouviu ou percebeu, né? Por exemplo, quando a gente tem uma ambulância se aproximando, quando a gente
assiste corrida de Fórmula 1, né? Aquela mudança na frequência, o som, ele ou é mais grave ou é mais agudo, e essa percepção, essa mudança... Porque, na verdade, a fonte, ela continua com a mesma frequência emitindo aquele som. O que muda, o que dá essa variação na frequência que a gente ouve é o movimento, ou da fonte, ou do detector, ou de ambos. Tá. Pessoal, vocês têm aula na sequência? Pessoal, vocês têm aula na sequência? Eu não. Alguém tem aula na sequência? Ou eu posso continuar? Eu acho que pode, porque é princípio para a gente ter CVA, só que a professora, ela passou trabalho pra gente, eu acredito que ela liberou a gente para fazer. Tá, beleza. Então tá, qualquer coisa que precisarem sair, vocês me avisem. 15 minutinhos Beleza. a gente termina aqui. Então, quando a gente tem a fonte, o detector, ou inclusive as ambas se movimentam, a gente pode ter uma percepção da frequência alterada do som, que é os exemplos que eu dei, são alguns deles, né? Existem muito mais aí que acontece. Como é que a gente pode observar isso? Pelo empilhamento da onda. Então, vamos imaginar. A gente tem uma ambulância, esse desenho é meio ridículozinho, mas tem uma ambulância e ela está emitindo um som numa frequência bem característica, né? Uma frequência lá que dá aquele som relativamente agudo da onda. E aí, imaginem que a gente está parado e essa ambulância está vindo na nossa direção. Ela está vindo com uma velocidade lá, 120 km/h na nossa direção. Se a gente pensar na onda sonora como uma onda mecânica, a gente estaria causando na frente dessa onda, devido ao deslocamento, à velocidade da ambulância, meio que uma aproximação das frentes de onda. Cada linha dessa em torno da ambulância é uma frente de onda. Então é como se ela empilhasse na frente dela. Ou seja, ela diminuísse a distância entre uma frente de outra e onda. Quando a gente diminui isso, a gente está diminuindo o quê? O comprimento de onda, né? E aí a gente vai aumentar a frequência. Então, quando a gente tem uma ambulância vindo na nossa direção em alta velocidade, a gente percebe, se a gente está ali paradinho, né? Uma frequência maior do que realmente essa ambulância está emitindo lá pelo alto-falante dela, né? E aí acontece o efeito contrário quando essa ambulância passa por nós. Então ela veio na nossa direção, a gente percebeu que houve uma diminuição, e aí a gente percebe que essa ambulância passa do nosso lado na BR e ela começa a se afastar com essa velocidade. Aí o efeito ele se torna contrário. Em vez de ele aproximar e gerar uma impressão de uma frequência maior, ela se afasta. E é como se houvesse um aumento do comprimento de onda, né? E a gente passa a perceber um som mais grave, né? É mais ou menos isso aqui, ó. Primeiro tem uma imagem aqui, ó, de uma animação da Wikipedia, mas eu achei bem bonitinho a animação que ele tem. Então a fonte tem uma velocidade, olha a diferença lá na frente da fonte, ó. Então é como se a gente tivesse um empilhamento das ondas, né? Como é que acontece no modelo aqui em cima, ó, a fonte parada? A fonte se deslocando com uma velocidade nesse de baixo. Então, se a gente estivesse aqui na frente para ouvir, a gente ia perceber que a frequência, dá para ver pelo comprimento de onda aqui, é maior do que se a fonte tivesse parada lá em cima, né? Aqui embaixo é outra. Pode falar. O professor tá falando ali da tela, eu não sei se eu não tô sabendo fazer aqui, mas eu não tô vendo. Não? Não. Parou de aparecer para vocês? Pra mim, pelo Aqui tá menos, normal. pra mim eu tô vendo só tua cara. A apresentação vocês estão vendo? Eu tô vendo, normal. Tá. Eu também E aqui tô vendo. tá... Estranho, Normal. Kathleen. Dá uma olhadinha. Pois Estranho. é. Na barra direita ali tem algumas configurações ali. Tá. Alterar layout, dá uma olhadinha. Porque é estranho. Tá bom. Vocês Não, deveriam beleza, então. Estão vendo agora uma telazinha da Wikipédia mostrando um modelo de como é que é esse deslocamento. Tá. Eu não sei então porque parou pra mim. Mas então tá bom, pode continuar. Desculpa Quer interromper. dar Não, imagina. Quer dar uma atualizada aí para ver se volta? Sim. Por favor. Qualquer coisa. E aí a gente pode perceber que devido à velocidade, quanto mais ela aumenta, maior essa percepção, né?
Aqui tem um sonzinho que mostra a buzina do carro, por exemplo. O carro estava se deslocando e buzinou, né? É bem perceptível, né? E aqui, na verdade, ele estava vindo na direção do detector aqui, provavelmente um microfone, sei lá, que foi, e depois ele passa e começa a se afastar. E aí ele começa uma frequência maior e a frequência começa a aumentar. Ele fica grave e vai ficando agudo. Né? Então essa é a ideia mais ou menos que a gente tem do efeito Doppler. Deu certo, Kathleen? Não, e eu tô me sentindo bem burra. Não sei por quê, professor. Sério, não sei. Deixa eu ver aqui. Assim, ó, Kathleen, eu sugiro que depois, né, e aí é onde eu posso te auxiliar, vai ler todo o capítulo do livro, talvez vai ficar mais compreensível, realmente aqui está bastante condensado, rever o vídeo e, claro, me procura que a gente pode ter um horário para te atender e aí verificar. Inclusive a gente pode fazer com mais gente da turma se quiser, mas aí num horáriozinho fora de aula, ou a gente pode marcar na quinta-feira, no próprio horário da aula ali, depois do intervalo, não tem problema, tá? Tá bom, então, beleza. Beleza? E aí, o efeito Doppler ele acaba gerando essa percepção distorcida do empilhamento ou do afastamento dessa onda. Qual é a fórmula que a gente tem para o efeito Doppler? Né? Como é que a gente pode calcular qual é essa frequência? A gente dá uma olhadinha na fórmula, vai dizer assim, ó, a frequência com apóstrofo aqui, o F', ela é a frequência que vai ser detectado por quem está ouvindo. Tá? E a gente tem a frequência emitida, que ela não vai mudar, é a frequência que está sendo emitida lá pela ambulância, pela buzina, ou pelo que a gente está usando. E a gente vai ter as velocidades V, V0 e VF. V é a velocidade no meio. Nesse caso aqui, a gente acaba utilizando normalmente a velocidade do som por aproximação 340, 343 metros por segundo. Velocidade do observador e velocidade da fonte. Por que eu tenho que tratar das duas? Porque as duas podem se alterar, tá? As duas podem... Ah, beleza. Ah, entendi. Fixou a tela. Que bom. Uhum. Porque as duas podem alterar. Eu posso ter o mesmo efeito, só que ao invés de eu ter a fonte se movimentando, é ter o observador. Então, a ambulância está parada na beira da BR com a sirene ligada e eu estou vindo com um carro em direção a ela. E eu também vou perceber o efeito. Até porque é uma velocidade relativa, né? O que importa aqui é a velocidade relativa. E aí ela pode ser tanto do observador quanto da fonte. Pode ser do um, pode ser do outro, pode ser, como eu falei aqui já até mais de uma vez, ela pode ser de ambos. E aí, o que é um pouquinho chatinho no efeito, nessa forma do efeito Doppler, e é por isso que aparece esse monte de sinal de mais, menos, menos e mais, é o uso do sinal, que a gente vai ter que escolher tentando entender qual é a situação em que a gente tem. Tá? O livro não trabalha com observador e fonte, ele trabalha com F, a fonte é S e o O é detector, se eu não me engano. Né? Eu trabalhei com observador e fonte aqui até para tentar deixar um pouquinho mais claro. E aí uma forma de ver isso é essa daqui, ó. E eu vou explicar de onde vem essa tabelinha. Eu acho que não devemos decorar essa tabelinha. O objetivo não é esse, né? Mas a gente pode usar ela para compreender e depois entender o que acontece lá em cima. Pessoal, assim, ó. Quando a gente pensa na velocidade do observador, o V0, quando é que a gente escolhe o sinal de mais ou de menos? Poxa, se o observador ele está se aproximando da fonte, ou seja, imagina a fonte e a gente está dentro do carro e está indo em direção à ambulância. O que tem que acontecer com a frequência detectada, a F'? Ela tem que aumentar, não é verdade? Por quê? Porque se eu estou indo na direção da fonte, é como se eu estivesse fazendo a frequência ficar mais alta. Se ela tem que aumentar, o sinal que eu tenho que utilizar aqui é qual? É mais. Esqueço o sinal de menos, né? Só uso mais. Por quê? É diretamente proporcional. Então, na hora que eu somar aqui, vai fazer com que a minha F' seja maior. Né? Se o observador ele está se afastando da fonte, então estou lá, a ambulância está parada, e eu passei por ela e eu estou me afastando dela.
Se eu estou me afastando nela, o sinal que eu tenho que botar aqui no V0, no VO, no de observador, é menos. Eu esqueço mais e fica um menos. Por quê, pessoal? Porque nessa situação eu tenho que diminuir a frequência detectada. Né? Se eu estou me afastando da fonte, a fonte, eu estou dando o exemplo dela parada. É como se eu estivesse diminuindo a frequência, fazendo o som ficar mais grave. Tá? A mesma linha de raciocínio, ela funciona para a fonte, se ela está se aproximando ou está se afastando. Só que agora tem um agravante. O sinal agora ele tem que ser invertido do que se pensa. Por quê? Porque ele está no denominador. Então ela é inversamente proporcional. Então se a gente está pensando que a fonte está se aproximando do observador, para que o F' aumente aqui na hora de multiplicar, isso aqui tem que ser o quê? Tem que ser menos. Por quê? Se eu diminuo o denominador de uma fração, eu aumento a grandeza que eu estou calculando, o F'. Tá? Ah, então se a fonte está se afastando, para eu fazer com que a minha F' seja... está se afastando mais grave, ou seja, uma menor frequência, eu tenho que aumentar esse denominador. Se eu tenho que aumentar, eu tenho que diminuir a frequência aqui, a velocidade da frequência. Tá? E aí eu vou dizer para vocês, vou sugerir, né, e para todo mundo, dê uma boa olhada. Dá para fazer por essa relação aqui e ir olhando? Dá. Mas eu gosto sempre de compreender como é que seria essa análise aqui. Professor, quando a situação é a seguinte, quando o meu observador está parado, como é que fica o meu V0? V0 é zero. O VO, aqui o V0, né? VO, né? Porque é observador. É zero. E aí eu só considero a velocidade da fonte. Normalmente é isso que acontece. Não se usa as duas variando ao mesmo tempo. Se deixa uma parada e varia outra. E normalmente os exercícios mais comuns é o observador parado na calçada, houve uma ambulância vindo na sua direção. Se ela está vindo na direção, eu já sei que é menos aqui embaixo. Qual é a frequência percebida pelo observador, né? Então, é esse o jogo de exercício. E aí eu vou dizer para vocês, ele é chatinho. Tem que só pegar a lógica aqui para tentar entender. E aí a representação diz, fonte indo na direção do... olha só. Fonte indo na direção do observador e observador indo na direção da fonte. A primeira imagem ali, um indo contra o outro. Olha os sinais da fórmula. Em cima mais VO, embaixo menos VF. Fonte e observador se afastando, né? Essa aqui é a situação em que a gente vai ter a percepção da menor frequência possível. Menos VO, mais VF. Tá? Aí aqui, de novo, se aproximando da fonte e tal. Então, e o observador se afastando da fonte. Então percebam que dá menos e menos para os dois, né? Porque um vai compensar o outro, e assim por diante. E sugiro, isso aqui é exercício e é ficar sentado tentando entender a lógica que faz. Né? Mas eu estou com um pouquinho de dificuldade ainda. Coloca valores numéricos, né? O observador está se aproximando com velocidade de 100 km por hora e a fonte também está vindo na direção com 120 km por hora. Transforma metros por segundo para ficar mais bonitinho aqui com a velocidade de V. Qual é essa frequência? E aí vai fazendo o exercício para tentar entender. Não é pabum. E aí cada livro didático de ensino médio traz uma regra. Eu trouxe uma delas aqui como exemplo, que é esse quadrinho. Tem outras que ensinam um referencial. Adota que para a direita é positivo, o que tiver para a esquerda... Não adianta, pessoal. Isso é decorar, né? Decorar, na semana que vem a gente não lembra mais. E aí, por fim, a velocidade supersônica e as ondas de choque. Né? Poxa, a gente sabe que a gente tem o efeito Doppler quando a gente tem uma fonte que se desloca, tal. Mas se ao invés de a gente estar com uma... Qual é a velocidade do som no ar aproximada? 340 metros por segundo, multiplicando por 3,6, a gente vai chegar em quilômetro por hora aí, né? Quase 1.200 quilômetros por hora. Tá? Mas se ao invés dessa fonte, ela estiver andando abaixo dessa velocidade limite, dessa velocidade do som no ar, 343, não é a velocidade limite, Deus me perdoe. A gente levar essa velocidade
Para mais que isso, é como se a fonte... O que acontece? É como se a fonte deixasse o som para trás. Concordam comigo? Por quê? Porque ela ia estar com uma velocidade tão alta que o som que ela está emitindo para frente, ele não ia ter velocidade maior que ele para, como assim, grosseiramente, muito didaticamente aqui, escapar dele, né? Ele vai, na verdade, comprimindo aquelas ondas, como acontecia no efeito Doppler, só que agora numa intensidade em que ele empilha em todas elas aqui na frente. E aí imagine o seguinte, que ele está exatamente, um avião voando exatamente na velocidade do som, 343 metros por segundo. Todo aquele som que ele está emitindo, ele está sobreposto exatamente todas as frentes de ondas, uma sobre a outra, bem no bico dele. O que acontece ali, pessoal? Tem uma interferência construtiva, né? Vai haver uma região de compressão e descompressão enorme ali na frente, tá? E pode mais, ele pode ter uma velocidade muito maior que essa, né? E aí ele deixa a onda sonora para trás e ele forma o cone de Match, tá? O cone de Match. Então eu vou... Aqui dá pra gente perceber, ó, no lado direito, nessa imagem do jato, como é que acontece, ó. A região de compressão e descompressão ali, né? O que é esse negócio que a gente vê? Vocês imaginam a onda sonora ali comprimida, aquele monte de frente de onda empilhado, e esses comprimentos de onda, eles geram uma diferença de pressão muito grande. Alta pressão, baixa pressão, muito bruscamente. Quando isso acontece, termodinamicamente, aquelas partículas de água que estavam na atmosfera ali, né? Que na verdade tem uma umidade relativa do ar, elas se condensam instantaneamente. E aí tu forma aí uma região, né? Que tu acaba percebendo visualmente tendo esse efeito aí. Tá? Uma outra coisa que acontece quando rompe a barreira do som é o estrondo supersônico. O estrondo supersônico, ele acaba gerando, o nome já diz, né? O barulho propriamente dito, esse estrondo. Vou pegar aqui. Tá aqui. Tá aqui. Aqui tem um videozinho que eu separei, que na verdade vai mostrando várias situações. Então perceba, um avião ele está vindo com uma velocidade abaixo da velocidade do som, e ele chega um momento e ele rompe. Primeiro, ele rompe quando a gente escuta o estouro, ele está rompendo essa barreira, né? Ou seja, ele deu aquele o nome, estrondo, e aí a gente percebe que ele continua voando aí, formando aquela região branca. O cone de Match, ele tem a ver com essa velocidade relativa à velocidade do som, e ele vai mudar esse ângulo formado ali, né? Para um ângulo menor ou maior, que é a forma que a gente vai ver na sequência vai poder calcular pra gente. Então, olha só. Olha que lindo o cone. E aí, claro, né, pessoal, esse cone ele vai se deslocando e o estrondo vai vindo e as pessoas vão vindo, e ele vai passando e pronto. Inclusive, teve há pouco tempo, em Brasília, né, os caras estavam fazendo uma demonstração com caça e quebraram um monte de vidro, né? Passaram muito próximo e com velocidade alta e essas variações de compressão e descompressão aí como região quebraram vários vidros lá. Qual é o ângulo desse cone, né? Ele tem a ver com isso aqui, ó, o cone de Match, que ele vai formando por causa dessas ondas que vão se empilhando e vão ficando para trás.
Ele tem uma relação da velocidade sobre a velocidade da fonte. Né? A velocidade do som na atmosfera, nesse caso, sobre a velocidade da fonte. Né? E aí ele vai mostrando como é que ele pode ir se fechando ou ele vai se abrindo, né? O cone relacionando a essa velocidade. Teoricamente, quando ele ficar na velocidade igual à do som, né, ele teria aí um cone quase paralelo, né? Em relação à propagação dele. Perpendicular, desculpa, à propagação dele. Ok? Então, essa é um pouquinho da relação que ele tem. Aqui tem uma outra imagem que dá para ver também. Um pouquinho melhor. E aí, como é que ele vai se formando e como é que ele vai ficando para trás. E quando se fala que tem alguns, né, MAT, como queiram, né, é igual, quer dizer que está com a velocidade igual à velocidade do som no ar. 2, duas vezes a velocidade. A relação é dada pela velocidade da fonte sobre a velocidade do som no ar. Então, quando é a mesma V sobre V, né, velocidade, se o avião está com exatamente a velocidade do som, vai dar 1 Mach. Quando ele tiver com duas vezes, 2 Mach. Então, 3,5, quer dizer que ele atingiu aí 900, 1.000 metros por segundo, né? Mais de 3.600 km por hora. Então, é isso mais ou menos a relação que a gente tem com esse número. E aí eu falei para vocês no começo, né? O Interestelar, ele fala, né? Se tiver com a velocidade de 2,5 Mach, né? O que vai acontecer? Tá? Então, é um pouquinho disso que acontece. E por fim, uma outra curiosidade que eu esqueci de falar para vocês no efeito Doppler é o seguinte: o efeito Doppler, ele não é só na onda sonora, a gente tem onda eletromagnética também, né? O fenômeno de redshift, por exemplo, quando começou a se observar os telescópios aí, estrelas mais longe da Terra, e começou a se perceber que a frequência medida não era a frequência real sendo emitida por aquela estrela em movimento, né? Era o que tinha um desvio que estava associado à velocidade. Usando o efeito Doppler, eles começaram a perceber que existia sempre um deslocamento para o vermelho, né? Por isso redshift, em que ele dizia que a velocidade, e eles conseguiram mostrar que quanto mais longe estava, maior essa velocidade. Ou seja, eles conseguiram mostrar pelo efeito Doppler que existe uma expansão do universo dada a velocidade e a percepção das frequências medidas aí dessas estrelas. Né? Então tem e aí eles usam o redshift, blueshift, que é outro tipo de desvio. Na relatividade, eles utilizam o efeito Doppler, então, para mensurar aí se está se afastando ou está se aproximando da Terra, né, ou do observador, que são para os telescópios. E aí eles têm que corrigir também, né, porque realmente o que eles estão observando não é exatamente a frequência que está sendo emitida. Existe uma correlação com as velocidades. Muito bem. Então, de um modo geral, a gente viu bastante coisa hoje, né? Intensidade sonora, nível sonoro, batimento, efeito Doppler, velocidade supersônica, né? As questões dos comprimentos de onda dentro de tubos, tubo com duas extremidades abertas, tubo com uma extremidade aberta, outra fechada. Então, tem bastante conteúdo aí. Deixa eu parar aqui, deixa eu parar a apresentação.